há muito tempo atrás, é onde eu passei a minha infância. Nessa rua, aqui dentro do Parque Peruche. Só que aqui não tinha praticamente nada. Então eram casas, bem poucas casas. Tinha uma casa aqui, essa casa é onde morava meu pai, minha mãe. Ali em cima era a chamada Estrada da Casa Verde. Era o ponto central que unia o bairro do Limão ao bairro de Santana. Então, essas ruas aqui todas esburacadas, sabe, na época da chuva, os carros passavam aqui, mas atolavam. Meus avós foram pessoas muito especiais. Me lembro do meu avô voltando tarde para casa. Ele foi um dos fundadores de uma escola de samba lá da Zona Leste, Nenê de Vila Matilde. Foram figuras fantásticas. Tinham que ser, para criar o meu pai, um cara que também foi muito especial. Meus pais eram trabalhadores, nós morávamos no porão de uma casa. O meu avô era africano, de uma linhagem tradicional da África. Ele era um rei e eu sou um príncipe. A gente ia na chácara aqui da Dona Eva roubar frutas. De vez em quando tinha um tiro de sal que eles davam na molecada que ia pegar coisa. Era um menino criado sob responsabilidades. Então ele tinha que ajudar minha avó, que costurava, ela pregava botões em fardas. Ela lavava roupa para casas em Higienópolis. E ele ajudava minha avó a levar essas roupas para lá. A força dessa mulher que 100% ajudou meu pai na educação, no caráter, financeiramente, para que ele pudesse continuar sendo um atleta amador. Opa! Olha, bom, tudo bem? Tudo bem. A aula foi boa? Foi. Isso é mentiroso. Ele foi a minha imagem, a minha figura paterna, a vida inteira que a gente que nós moramos juntos, né? Ele gostava muito de cantar, ele gostava de música, e uma coisa que ele aprendeu foi no coro da igreja. Ele participava de programas de calouro, já um pouco mais velho, assim, final de adolescência, comecinho de vida adulta. Gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu nem ninguém. Ele nem sabia o que era um atleta, né? Ele estava na famosa esquina São João com Ipiranga. Ele estava conversando com um amigo dele que, sim, era um atleta, fazia atletismo. Passou alguém, cumprimentaram-se. Ele fala, quem é? O que ele faz? Ele é atleta. Eu achei a palavra atleta bonita. E disse a ele, eu gostaria de ser atleta também. E aí meu pai se descobre atleta mesmo, né? Na verdade, foi quando ele conheceu o Dietrich Gerner. O Ademar foi descoberto por Dietrich Gerner, no São Paulo, quando ele estava jogando futebol, quando ele saía do solo, tinha uma mola no pé. Se eu não tivesse encontrado o esporte na minha vida, a minha situação seria outra. Ou seja, menino pobre no bairro de Casa Verde, pais trabalhando, eu possivelmente ficaria pelas ruas. E qual seria o meu destino? Se bem que há 60 anos atrás não havia o perigo dos dias atuais. Mas ninguém sabe. Meu primeiro técnico foi Dietrich Gerner. E o Gerner era aquele que lapidava e que dizia quem iria ser quem no momento de defender o clube nas grandes competições. Gerner começou a observar o Ademar e já viu que ele tinha um talento incrível. E realmente, dessa parceria fantástica, nasceu um dos maiores gênios do esporte mundial. Gerner é um homem maravilhoso, mas bravo. Ele não cansava de repetir. Vocês são meus atletas, olha o comportamento. Uma pessoa muito especial, muito espiritualizado, muito, muito, muito. Aliás, tão espiritualizado assim que ele até frequentava umas coisas de uns caboclos, umas coisas assim, o alemão. O Ademar nunca se modificou. Ele era o que era. Nunca ele achou que você era melhor, nunca.
Ele era o Ademar Ferreira da Silva. Ele começa no atletismo e muito rápido ele dá resultado, ele vai para a Olimpíada Londres 48. Ele embarca. Depois da terceira tentativa dele sentar do lado de um outro atleta, a Maria Lenk, a nadadora, ela chamou meu pai. Realmente eu não estava preparado. Era a minha primeira grande competição internacional, primeira grande viagem, e eu estava começando por onde geralmente os atletas terminavam, participar de Jogos Olímpicos. Não fiz absolutamente nada naquele estádio de Wembley, completamente lotado. O juiz gritava, Mister da Silva! Eu saía correndo, dava os 3 saltos e ficava novamente olhando o público. Ele não tem resultado nenhum e ele volta para o Brasil, assim, determinado a conseguir ir para a próxima. Em 49, um recorde sul-americano. 1950, conseguimos igualar o recorde mundial. Em 1951, na pista do Fluminense, eu saltei 16 metros e 1, e aí o Brasil passou a ser recordista mundial. Em 1952, Helsinki. Ele, como ia para a Finlândia, ele procurou conhecer uma família de finlandeses e começou a aprender a falar o básico, né? Literalmente, ele desembarca com um violãozinho na mão, cantando uma música em finlandês. Aí o pessoal ficou todo mundo... Aí ele pegou e perguntou em finlandês, está chovendo lá fora? Aí o pessoal não aguentou, começaram a rir e tal, e vieram entrevistá-lo. E saiu no jornal uma foto dele, negro brasileiro, chega cantando em finlandês. Então o pessoal ficava abismado lá na Finlândia porque eles nunca tinham visto pessoas escuras. A mãe vira-se para a criancinha e diz, Kuka, kuka, musta, poika. Só que musta, em finlandês, é um preto, tão preto que o asfalto fica moreno perto dele. E então, para a surpresa deles, eu respondi, anteeksi, musta ei ruskia kahvia brasiliasta poika. O Ademar, ele sempre sentava com todo mundo, né? Ele ia para arquibancada, ele levava o violão, ficava conversando, cantando com o pessoal lá. A saudade é do pungente. Eu estava me dirigindo para a pista na parte da manhã quando me entregaram um jornal. E estampado em letras garrafais, Ademar, o único que não treina em Helsinki, só quer saber das loiras e do violão. Do violão eu posso dizer sim, das loiras também posso dizer. Possivelmente, o fato de ter quebrado por 4 vezes o recorde mundial e olímpico na mesma competição em 6 tentativas, eu devo um pouco a ele, de raiva. E ele foi batendo os recordes, Conforme ele ia saltando, ele ia batendo o recorde. Nas 6 tentativas, eu bati por 4 vezes o recorde mundial e olímpico. Todo mundo em pé e alguém fala para ele, agradeça, o estádio tá em pé. E aí um dos árbitros pegou e falou assim, Ademar, que ele pegasse a bandeira do Brasil e fizesse a volta, homenageando o público que estava presente. E eu fiz isso debaixo dos aplausos. E foi a primeira vez que tivemos a volta olímpica. Meu pai não fez dinheiro. Meu pai é de uma época que esporte era amador. Então, se ele ganhasse um sanduíche, ele já seria considerado profissional. Quando Ademar participou dos Jogos Olímpicos de 52, houve um movimento popular liderado pela Gazeta Esportiva para que fosse dada uma casa. Encontrando a minha mãe, ela, com lágrimas nos olhos, ela disse, meu filho, vamos ganhar uma casa. Eu digo, tudo bem, mamãe, eu tenho que explicar uma coisa à senhora. Nós não vamos receber esta casa. Por quê? Porque se recebermos, eu serei considerado profissional. E, além do mais, eu terei que devolver a medalha de ouro.
Eu saí para uma viagem representando o Brasil. E eu era um funcionário da prefeitura municipal. Quando ele voltou, ele estava desempregado. O Jânio desempregou meu pai. Ele disse que a prefeitura não era... prefeitura não é lugar de vagabundo. Como o slogan daquele senhor era uma vassoura e pretendia limpar, eu não sei bem o quê. Eu lembro-me que um jornal de Los Angeles estampou: quem é esse prefeito louco que tem coragem de punir um campeão olímpico? O Jânio volta a ser prefeito de São Paulo, procura meu pai. Pediu desculpas, né? Embora ele tivesse lançado algo publicamente e depois pedido desculpas individualmente. Nós não tínhamos projeções dentro do esporte mundialmente. Dentro dessa época, 50, até a década de 60, Adhemar era o único. Carinhosamente recepcionado em São Paulo, o atleta Adhemar Ferreira da Silva, após o seu feito no México. Três vezes superou o recorde mundial do extraordinário Adhemar Ferreira da Silva. Ela voltou como uma celebridade. Ela voltou reverenciada no Brasil inteiro. Muita maldade que o Brasil fez comigo. Ele não teria sido bicampeão olímpico. Bicampeão olímpico, bateu 11 vezes o recorde brasileiro. E pan-americano, foi bicampeão, tricampeão pan-americano. Mas esse surgimento é tudo um produto do acaso. Realmente não sei explicar. Dizem porque o triplo é uma prova rítmica, né? E o Brasil, os brasileiros é bom de ritmo, né? Hoje em dia, os atletas de salto triplo ou de salto, eles ficam batendo palma pedindo ritmo. E o ritmo, tanto no esporte quanto na música, que é uma arte, eles caminham juntos. Na execução do salto, o ritmo é pré-requisito para a técnica. O Adhemar era muito clássico. Era muito bonito de se ver. And now I'd like to take you into a little bit of past history of the 1956 Olympic Games, where your great and popular athlete, De Silva, thrilled the Melbourne 100,000 people with his magnificent jumping and went on to win the gold medal. I had just arrived in Australia from England just 3 weeks before, and my father got me a ticket for the main stadium. And it was the day of the triple jump final. And Adhemar was already the Olympic champion. And he came and we were all going, yes, yes. E quando eu ia saltar, eu dizia para eles: olha, silêncio agora porque eu vou saltar. Isso eu falei a primeira vez. Na segunda vez, eles comandaram esse silêncio. Silêncio porque o da Silva vai saltar. Yay, going to silver. Yay, going to silver. And he won the gold medal. And we were going, yeah, screaming. I had never heard the national anthem of Brazil before, but I was standing there, we were all crying. It was like this and crying. And after Adhemar came back with the medal, he said, look, and he said, you children won this medal for me. Thank you. Muito obrigada. Tudo era feito por nós, tudo custava bastante caro. Nós, atletas da época, comprávamos os nossos sapatos. Todos eles têm, ou cada um deles tem uma história. Aqui estão vitórias de Helsinki, em 52, os Jogos Pan-Americanos com recorde mundial em 55 e vitória de Melbourne em 56. Para mim foi muito valioso porque eu viajei, conheci o mundo, ganhei conhecimentos profundos.
Isso é aquela chama que realmente faz com que alguns possam ir à frente. Então a gente morava no Rio ainda, parece uma equipe franco-italiana de cinema, e eles convidam meu pai para fazer o papel da morte. Na última Olimpíada dele, em Roma, ele competiu tuberculoso. A última me dá um pouco de nostalgia e tristeza. E eu, por mais que me esforçasse, a reação não aparecia, o salto não aparecia. Juntei meus petrechos, fui deixando a pista. E à medida que eu ia deixando o estádio, as palmas aumentando. O estádio inteirinho em pé ali, aplaudindo, e ele voltou, se virou para ver. Alguém bateu um recorde, alguém fez alguma coisa. Aí até que ele, depois de um bom tempo, ele entendeu que o estádio inteiro estava em pé, aplaudindo ele mesmo. Esse foi o final da minha carreira, porque o meu organismo já estava minado. Eu já estava tuberculoso. E aí acabou a vida dele como atleta, mas ainda bem que ele teve bons pais, ainda bem que ele teve um Gerner na vida, que sempre incentivaram que ele estudasse, porque essa vida ia ter um fim. E em seguida, o Antônio Olinto estava dito cultural do Brasil na Nigéria, chamou meu pai. Na Nigéria, o candomblé eu quis conhecer de perto. No meu finalzinho de 67, quando saí da Nigéria, houve uma reunião de todos os grandes sacerdotes do candomblé na Nigéria e eles me presentearam com uma veste e me deram um título, Alabojuto, o assessor de Deus. Nos Estados Unidos, a história do escravo foi completamente diferente da escravatura no Brasil. Lincoln abriu no dia seguinte 4.000 escolas e, como resultado, os ex-escravos tiveram condições de aprender, ganhar educação, ganhar cultura e, com isso, também eles puderam se desenvolver econômica e financeiramente. Ele leva o Gerner para começar um projeto dentro da FEBEM, levando esporte para essa molecada. E eu me lembro que ele voltava, às vezes, muito calado, muito triste com as coisas que ele via. E um certo dia, meu avô estava caminhando pelo centro e começou a juntar uma molecada meio que em volta na intenção de assaltá-lo, né? E uma dessas crianças olhou para a outra e falou, não, esse é dos nossos. Eu tive um irmão, né? O Júnior. Ademar Ferreira da Silva Júnior, que ele era assim um atleta nato, mas que adorava motocicleta e, para tristeza de todo mundo, ele teve um acidente muito feio e acabou morrendo nesse acidente. E foi a primeira vez que eu vi essa montanha de pedra, esse Xangô que meu pai era, desmoronar. Foi a única vez que eu vi na minha vida. Foi em Melbourne que o Ademar recebeu o cognome de Canguru. E lá ele conheceu uma moça, uma garota, e se tornou depois uma admiradora, até hoje muito grande, do Ademar. 20 anos depois, eu me encontrava em Singapura, dirigindo um pavilhão do Brasil numa missão do Itamaraty. Aí essa senhora chegou, aí ela falou assim, eu gostaria de falar com o da Silva. Ela, a Rosemary,
era uma das estudantes que estava naquele bloquinho que eu contei a história. Quando eu disse a ela, pois não, e quem era esse brasileiro que a senhora conheceu? A senhora se lembra? Essa era da Silva, saltador de triplo. Eu digo, pois não, aqui estou eu às suas ordens. Always in our mind, since we have known about Ademar and I've been in contact with Ademar, that one day when we thought we had a horse that would be good enough and with the right breeding, we would name it Ademar. And this horse's father is called Youthful Legs and the mother is Celestial Model. And we think that when Ademar in 1956 had very youthful legs that made him an Olympic champion, and today he is a model for all young Brazilians, not only Brazilian sportsmen, but he's a wonderful man. A americana não veio aqui atrás dele e não pôs o nome do cavalo nele? No burrico lá, né? É assim, filho. Ele, quando foi para convite do Comitê Olímpico Brasileiro, foi para a Olimpíada de 2000, em Sydney. Eu acho que ele não teve outra escapatória. Ele acabou ficando hospedado com a Rosemary. Primeira grande emoção é estar vivo, podendo voltar. Voltar para rever, não vou rever Melbourne, mas estou aqui na Austrália, onde tenho bons amigos, e rever esses bons amigos é sempre muito bom. Embora eles já tivessem a casa deles, eles compram um apartamento mais próximo do Estádio Olímpico. Foram 20 dias de festa lá nessa Olimpíada. O último aniversário meu pai passou na Austrália. E meu pai morre no começo de janeiro. Eu me vi assim. Teve uma... Sabe, as contas continuavam chegando. E eu comecei a ficar meio apavorada. Aí um dia eu olhei para aquelas medalhas todas e ouvi meu pai falando, qualquer hora eu vendo tudo isso aqui. Aí eu liguei, eu não sabia, eu falei, quem é que vai comprar? Quem se interessa por isso? Com esta camisa, Ademar ganhou a medalha de ouro em 1952 nos Jogos Olímpicos de Helsinki. Alguns países têm essa cultura que, após terminar a carreira esportiva, o atleta torna-se um bagaço de laranja. E essa construção da vida dele como cidadão que permitiu também que as pessoas pudessem trilhar essa mesmo caminho. Meu pai tinha uma postura de rei mesmo, ele tinha uma postura... Ele era uma figura nobre. Ele era uma figura cheia de nobreza. Essa autoconstrução do ser humano, não apenas como atleta, mas o ser humano integral. Isso inspirou muita gente, que a gente coloca a necessidade do esporte e do estudo na vida da gente. Talvez essa abertura tenha facilitado ou tirado a catarata dos olhos de alguns. O Brasil vai chegar a ser bom. O Brasil vai dar muita satisfação, sobretudo no atletismo. Mas nós precisamos amadurecer e muito. Se eu não fosse atleta, eu praticamente não saberia quem era o Ademar, né? Se eu não fosse um saltador de triplo, eu não saberia quem é o Ademar. Cara, uma coisa que eu fico até meio chateado, que assim, ele tem muito mais reconhecimento fora do país do que aqui mesmo no Brasil, né? No Brasil ele é lembrado em ano olímpico e em ano de PAN. Durante 5 anos reinou no salto triplo com reconhecimento internacional. Durante a existência dele, ele se destacou, tanto como atleta quanto como um cidadão exemplar. Todos nós temos hoje considerá-lo como um ícone. Aparecer outro igual ele vai demorar, vai ser bem difícil. E é uma honra estar aqui representando o salto do Ademar. E na rede, nas noites de frio, o meu bem me abraçava pra me agasalhar.
Mas agora, meu bem, vou embora. Vou embora e não sei se vou voltar. A saudade nas noites de frio em meu peito vazio virá se aninhar. A saudade mata a gente, morena. A saudade é dor pungente, morena. A saudade mata a gente, morena. A saudade é dor pungente.